Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizílio, eu sou professor da Rede Pública Municipal de Ribeirão de Ciências e hoje eu vou falar para a turma do 8º ano. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Secretaria de Educação de Ribeirão, alguns professores amigos que estão fazendo esse trabalho do projeto EducaLife também, todos os professores que estão de alguma maneira, direta ou indiretamente, trabalhando, contribuindo, aqueles que não estão gravando, aqueles que estão em casa, que estão mandando o exercício, que estão corrigindo o exercício, estão se desdobrando nesse novo desafio, nessa nova atividade, que é fazer um trabalho à distância. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum. Nós não estamos habituados a essa situação. E gostaria de parabenizar todos os profissionais, todos os professores, todos os profissionais envolvidos da Secretaria de Educação e todos os profissionais envolvidos também na produção desses vídeos, no envio desses trabalhos até vocês, alunos, que não tem sido fácil, nem para vocês, que muitos de vocês não têm o mínimo recurso, mas para nós também tem sido um desafio interessantíssimo. Então, assim, o professor normalmente se desdobra tanto que a gente esquece de elogiar. Precisamos elogiar mais a nossa classe, nossos trabalhos, nossos colegas, nossos amigos. Então, um grande abraço a todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão, que nesse instante está se desdobrando, esse grupo está se desdobrando para levar essas aulas até vocês. Então, eu gostaria de lembrar desse pessoal, meus colegas, meus amigos, e também da equipe gestora, do pessoal que está fazendo a coisa acontecer, da produção, de uma maneira geral, que está por trás de tudo isso, que está organizando, que está alinhando, que está fazendo a coisa ficar bem organizada, tá bom? Então, assim, eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer alguém e está sendo injusto com o restante do pessoal. Então, a todos os profissionais que estão ajudando a produzir, a todos os professores que estão produzindo seus trabalhos em casa e de alguma maneira estão conseguindo levar esses trabalhos até vocês. Um grande abraço, parabéns e vamos continuar precisando aí, ou precisamos aí ainda nos afastar um pouquinho desse convívio, das aglomerações. Precisamos ficar um pouquinho afastados, termos cuidados. Isso já vai passar e a gente vai poder se ver, vai poder se abraçar, vai poder falar com você. Hoje a aula vai ser sobre o sistema reprodutor humano e nós vamos encaminhá-la diretamente ou direcioná-la aos alunos da Rede Municipal de Ensino do 8º ano. Essas descobertas, essas mudanças, como acontece a coisa da produção hormonal, os órgãos que são mais importantes, como eles funcionam, qual o trabalho, qual a importância, sua funcionalidade de uma maneira geral. Então vamos começar a aula. Vamos lá, pessoal. Só para a gente entender melhor, eu vou definir o que é o sistema reprodutor humano. É um conjunto de órgãos e estruturas do corpo humano que são responsáveis pela identificação do sexo de uma pessoa e também pela reprodução da espécie humana. Os seres humanos se reproduzem através do contato, do que a gente chama de reprodução sexuada. É necessário um homem e uma mulher para gerar um novo ser, novos seres da espécie humana. Isso a gente já sabe. Então, aí a gente tem os órgãos do sistema reprodutor humano, ok? Só para a gente lembrar o que a gente vai ver, o que a gente vai falar. Diferente dos órgãos do sistema respiratório, digestivo ou digestório, como vocês queiram falar ou chamar, são, por exemplo, os mesmos em todos os seres humanos. Os órgãos do sistema reprodutor humano variam de acordo com o sexo de cada pessoa, tá certo? Tem muita dificuldade nesse primeiro momento e a gente vai só entender esse sistema hormonal, como exerce essa influência nos órgãos reprodutores masculino e feminino. A gente sabe que no ápice dessa produção, eu diria assim, hormonal, o rapazinho muda a voz, cresce pelo na barba, no queixo,
no peito, nas axilas, as meninas também no ápice, assim, no momento de maior produção hormonal, a mama, os seios se desenvolvem, o período do ciclo menstrual acontece, né? É um ciclo de 28 dias que acontece, dando a condição dela gerar um novo ser. A cada 28 dias esse ciclo se encerra e esse período de menstruação, esse período de troca, ou que a gente chama de ovulação, ele depende muito dessa condição hormonal, né? Dessa regulação desse hormônio que a gente vai ver, vai entender como a coisa funciona de uma maneira mais explicada, mais esclarecida. O sistema reprodutor masculino é responsável pela produção dos espermatozoides. Né? O que são espermatozoides, professor? São células que são normalmente encaminhadas ou conduzidas até o aparelho reprodutor feminino para que haja a possível fecundação do óvulo. Para a produção desses espermatozoides, o sistema reprodutor masculino conta com vários órgãos específicos. Só para a gente dar uma olhada aí nesse sistema, como ele se apresenta, como ele é formado, para que a gente entenda melhor sua funcionalidade, ok? E aí a gente vai seguindo. Um dos órgãos muito importantes que servem para a condução do espermatozoide, que é uma célula específica que vai encontrar-se com o órgão feminino e vai gerar um novo ser, é o pênis. A gente fala que esse órgão reprodutor também é considerado um órgão excretor, porque ele libera algumas substâncias, como a urina, por exemplo, contém no seu interior a uretra, que é responsável pela eliminação da urina e pela condução do sêmen, que contém, na verdade, o que nós conhecemos como espermatozoide. Ele é constituído por um tecido, né, esponjoso, cavernoso, que aumenta por conta da vascularização e de acordo com essa produção do hormônio que a gente chama de libido. Na verdade, a gente percebe que à medida que o homem sente atração sexual, essa produção desse hormônio faz com que haja um enrijecimento, uma circulação maior de sangue nesse tecido e esse pênis consiga ficar ereto para que ele possa desenvolver a atividade sexual ou executar o ato sexual propriamente dito, fazendo com que ele consiga transportar essa célula específica, que é o espermatozoide, até o órgão feminino que vai dar origem ao novo ser, proporcionando a vascularização, a condição, proporcionando essa ereção desse órgão. A bolsa escrotal, é uma cavidade, na verdade, que protege os testículos, protege esses testículos, sendo responsável pela manutenção da temperatura dessas estruturas, ou seja, esse saco escrotal protege os testículos e mantém eles em uma temperatura que auxilia no processo de produção desses espermatozoides. Os testículos, propriamente ditos, são glândulas que produzem o que nós chamamos de gametas masculinos, através da espermatogênese, que possuem células intersticiais, que são células pré-determinadas, organizadas nessa produção, que sintetizam, que organizam, que juntam a testosterona, que seriam o que nós conhecemos, como o hormônio sexual masculino, que vai ajudar nessa produção direta. Ok, pessoal? Só para a gente ter uma ideia, eu trago aí para vocês o ureter, o reto, mostrando a bexiga, o canal deferente, o pênis, o testículo, o saco escrotal, o escroto, o epidídimo, a uretra, o ânus, essa cavidade anal, e do outro lado eu mostro também a próstata, que a gente escuta muitas vezes falar que quando o homem assim atinge uma determinada idade, ele pode desenvolver
uma doença chamada de câncer de próstata, porque essa próstata, esse pequeno órgão aí, ele inflama, ele cresce e pode provocar ou pode acontecer o aparecimento de células cancerosas nessa região. Beleza, pessoal? E aí, continuando. O epidídimo que nós vimos ali, na verdade, é um canalzinho formado por um canal emaranhado que coleta, junta essa ideia e acaba conduzindo, levando o espermatozoide até o órgão feminino. Os gametas ficam maduros no epidídimo com a maior mobilidade e ficam prontos, preparados para a fecundação. O ducto diferente é o canal específico que vai transportar esse espermatozoide do epidídimo até as glândulas anexas, como nós vimos anteriormente no desenho. E as glândulas anexas, por sua vez, na verdade, são formadas por um conjunto de órgãos, né, formado pela próstata, vesículas seminais e glândulas bulboretrais, né, que são importantes nessa produção. Formam a secreção que compõe esse sêmen, o fluido que vai transportar o espermatozoide, mantê-lo vivo com uma neutralização do pH, que a gente chama que é do potencial de hidrogênio, que normalmente fica um pouco ácido na uretra, ok? Só para a gente relembrar e que vocês entendam aí a vesícula seminal, a bexiga, a próstata, o epidídimo, o testículo e o saco escrotal. O sistema reprodutor feminino, né, ele é composto por diversos órgãos que estão localizados principalmente dentro do corpo. Por quê? Porque disse, o professor, mas o senhor acabou de dizer uma coisa que todo mundo já sabe. É verdade, veja. Na verdade, assim, deixa eu explicar melhor. O sistema reprodutor masculino é um órgão externo, formado por componentes externos. Você está vendo. Enquanto que o sistema reprodutor feminino é um órgão voltado para o interior do corpo da mulher. Então, é um órgão interno. Então, a gente tem até, os médicos dizem que existem mais facilidade de, por exemplo, em uma mudança de temperatura, provocar o aparecimento de uma bactéria que ocasione um corrimento vaginal, porque é um órgão interno. O órgão externo é mais fácil de ser tratado, mais fácil de ser observado. E aí a gente possui diversas funções e papéis importantes que nós vamos ver a partir de agora. E aí a gente vê o útero, onde é a região que se localiza o útero, os ovários, o colo uterino, a vagina propriamente dita e a tuba uterina. Produz os gametas femininos, considerados óvulos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, os órgãos sexuais femininos, permite a implantação de embrião, oferece ao embrião, que é o criancinha que vai nascer, a condição para o seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o bebê no momento que ele está para nascer, logo após o tempo adequado que a gente chama, né? Que é aproximadamente quase 40 semanas, ou exatamente isso. Ele completa a sua formação. O órgão do sistema reprodutor feminino é composto pela vulva, que é um conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino do lado externo, que são os lábios vaginais, esse orifício da uretra e a abertura da vagina, bem como o clítoris, né? Que seria a parte mais sensível e que se fala que dá prazer na hora do ato sexual à mulher. E se procura tanto essa ideia do prazer, a ideia da formação, da conformação, mas seria o órgão interno feminino. Lábios vaginais são distribuídos em grandes e pequenos. Essas dobras da pele são formadas por um tecido mais gorduroso, mais adiposo, são responsáveis
pela proteção do aparelho reprodutor feminino. O clítoris, como eu falei, que é o órgão mais sensível, que se fala muito, né? Se comenta que é o órgão responsável por dar prazer à mulher no ato sexual. A vagina propriamente dita, que é o canal que recebe o pênis durante o ato sexual, que também serve como o ducto para a eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal. Ou seja, quando a gente fala na vagina propriamente, no órgão da vagina propriamente dita, a gente fala de um conjunto, né? As pessoas esquecem de detalhar esse órgão, que está dividido com funções específicas em áreas, mas a vagina seria mais ou menos o espaço físico no ato sexual onde vai receber o órgão masculino, que serve para, eu diria assim, liberação em seu interior do espermatozoide e, a partir daí, o desenvolvimento e o encaminhamento desse espermatozoide até o seu interior. As trompas de Faló, os ovários, como a gente já falou, ovário direito, ovário esquerdo, a vagina propriamente dita e o útero, que seria, eu diria assim, a vagina, esse caminho para que o espermatozoide chegasse até o útero e acontecesse de fato o que nós entendemos como fecundação. Tubas uterinas ou trombas, que nós também escutamos falar e já mencionamos, são ovidutos que possuem inúmeros caminhos, inúmeros cílios em sua inúmeros cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo do ovário até o útero. É nas trompas uterinas que acontece a fecundação propriamente dita, o encontro do espermatozoide com o óvulo que já está ali pronto em seu período para organizar a geração propriamente dita de um novo ser, certo? Os ovários são glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais conhecidos como estrógeno e progesterona. O útero, que a gente entende, ou que a gente conhece, é um órgão que recepciona o zigoto, que o zigoto eu posso falar que já é o óvulo fecundado, e que também ajuda no desenvolvimento nesse período gestacional, nesse período de gravidez. O útero, além também de proteger o embrião contra choques mecânicos, também impede essa transposição de micro-organismos, de algumas impurezas, alguns agentes que fariam mal a essa criança, além de também auxiliar no processo de nutrição. Tá bom, pessoal? Só para a gente dar uma olhada: tuba uterina, o ovário, o fundo do útero, o colo uterino. E aí vem a pergunta: professor, o ato sexual a gente sabe, mas e a fecundação? Como ela de fato acontece? Na relação sexual, esses espermatozoides são lançados para o interior do corpo da mulher. E aí começa, na brincadeira a gente comenta assim, começa uma corrida desses espermatozoides até chegarem ao óvulo. Eles são normalmente levados ou atraídos por substâncias químicas que esse óvulo libera. É uma coisa muito perfeita, muito harmônica, mas que conduz esses espermatozoides até ele. Além disso, essas substâncias, o sêmen, que normalmente estimula essa contração da musculatura do útero, para que haja esse desenvolvimento desses flagelos, desses pezinhos dos espermatozoides, e eles consigam se conduzir até a tuba uterina, né? E aí a gente tem mais uma imagem do óvulo e do espermatozoide, só para vocês lembrarem um pouquinho. Diversos espermatozoides, a gente sabe que milhões desses espermatozoides morrem no caminho, porque o ambiente vaginal ele é muito ácido, na verdade, ele
existem células de defesa, né, para eliminar essa quantidade por conta dessa acidez desse número tão intenso de espermatozoides. Ainda assim, milhares desses espermatozoides conseguem sobreviver. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrossomo do espermatozoide, nessa camada mais externa, liberando enzimas que ajudam a dispersar essas células. Com relação ao primeiro espermatozoide, quando o primeiro espermatozoide atinge essa membrana, é a mais interna, a entrada de outros normalmente é impedida, ou seja, quando um consegue penetrar, essa célula se fecha e dificulta a passagem do restante. O fenômeno chamado de fertilização se inicia quando acontece essa junção, essa fusão dessa membrana desses gametas, além da secreção ajudarem o trabalho dessa barreira, eu diria assim, para que não haja a entrada de outros espermatozoides. Com a entrada desses espermatozoides específicos, suas estruturas se juntam ao óvulo e, nesse momento, é gerado o que nós chamamos de embrião, também conhecido como o zigoto. A primeira célula do bebê começa a se formar. A partir da formação do zigoto, um processo de divisões celulares, que a gente já estudou, que vai estudar de novo, começa a acontecer ou é iniciado, originando muitas outras células. E aí a imagem, muito interessante, emblemática, né? Próxima à penetração desse embrião. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e na próxima nós vamos continuar o assunto.